introdução da carta, a gente já fez a questão de versículos 3 a 11, quando Paulo também acabou expressando os sentimentos que ele tinha pelos irmãos da cidade de Filipos. Eram irmãos assim extremamente cooperadores, tudo o que eles puderam fazer para que as boas novas chegassem a mais uma alma, eles fizeram. Inclusive, desde o primeiro dia até o momento que Paulo escreve a carta, seja pessoalmente, Filipenses 1, 29 a 30, ele vai dizer, aí em Filipos vocês sofrem perseguições, como vocês me viram enfrentar, e ainda sabem que eu enfrento por causa do evangelho, mas também o sustento financeiro para o apóstolo Paulo das mais diferentes formas, inclusive com o envio de Epafrodito, enquanto ele está, Atos 28, preso naquela casa que ele alugou. Toda essa postura desses irmãos fez com que Paulo tivesse a plena convicção de que Deus iria completar a boa obra que ele começou nessa congregação, e ele até orou depois, Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, para que então Deus pudesse completar essa obra que ele começou na congregação em Filipos. E aí então, depois de Filipenses 1, 12 até o versículo 18, que foi também conversa da nossa aula passada, Paulo começou a atualizar, mediante a carta que chegou por Epafrodito, atualizar os filipenses com respeito às circunstâncias presentes dele, enquanto ele está em algemas. Ele até disse, olha, eu quero dar ciência para vocês que tudo o que me aconteceu, todas as perseguições que eu enfrentei, as adversidades, as prisões que redundaram na minha chegada a Roma, estou aqui nessa casa alugada, tudo isso não atrapalhou o progresso do evangelho. Pelo contrário, até contribuiu para o progresso do evangelho, porque eu, Paulo, estou tendo a oportunidade de conversar sobre as boas novas e pregá-las para pessoas com as quais eu não teria contato se eu não estivesse em algemas. Então foi a visão positiva do apóstolo Paulo. E aí ele pregou para as guardas se converteram, pregou para a população geral em Roma, porque ele podia receber a população geral na casa dele, pregou para os líderes religiosos judeus, mandou chamar depois de 3 dias, depois teve um segundo encontro, e até Onésimo. Até Onésimo, um escravo que havia fugido do dono dele, Filemão, talvez surrupiado alguma coisa, encontrou de alguma forma Paulo nessa casa, se converteu, e Paulo enviou Onésimo de volta, e aí teve a carta a Filemão e também a carta aos Colossenses, que é da mesma época, e eles são da igreja de Colossos. E tem mais alguma coisa que ajudou, né? Porque os irmãos vendo Paulo preso pregando assim, em liberdade, ficaram com vergonha. Poxa, se Paulo prega tanto e a gente está aí calado, é vergonhoso para a gente. E aí deu motivação para os irmãos também em Roma começarem a falar mais do Evangelho, 1,14. E aí ele disse, olha, desse grupo de irmãos, eu divido em 2 aqui. Alguns estão com a motivação correta, sabendo que eu estou preso para defender o Evangelho e querem contribuir comigo nessa proclamação do Evangelho. Outros, porém, estão fazendo para querer rivalizar comigo. E aí eu disse para vocês que minha suposição é que talvez fossem cristãos em Roma que não estavam fazendo muito para o progresso do Evangelho antes da chegada de Paulo em Roma, e como agora Paulo preso está fazendo muito discípulo, eles foram atingidos no âmago, assim, no pensamento pequeno deles, e começaram a pregar só para mostrar que eles podiam fazer mais discípulos do que Paulo. E aí, então, Paulo não quis entrar nessa competição. Paulo, espiritualmente maduro, disse, quer saber de uma coisa, 1,18, eu vou olhar para o centro disso, e o centro o Evangelho está sendo pregado, Cristo proclamado, Cristo está sendo engrandecido, e é com isso que eu me alegro em tudo isso. Então, Paulo, em 1,12 a 18, ele vê que tudo que aconteceu com ele, e onde Satanás estava intentando o mal, Deus tornou todo esse mal em bem e fez com que o Evangelho progredisse, porque Deus é o verdadeiro soberano e imperador que está no controle. Falando em imperador, Paulo está preso, algemado em Atos 28, aguardando a audiência dele diante de César, o imperador. Nessa época é Nero, né? A carta é entre 60 e 62, e Nero reinou entre 54 e 68, então essa é a primeira audiência de Paulo, bem como a segunda é diante de Nero. E aí agora, 19 a 26, ele vai atualizar aos nossos irmãos em Filipos das circunstâncias, na verdade, as expectativas que ele tem referente a essa audiência que ele vai usar para pregar o evangelho. Olha aí, a adversidade gerando mais uma oportunidade. E a visão que ele tem
dos resultados da audiência, né? Das possibilidades, das alternativas que ele pensa quanto a isso. E aí, então, olhando para o pensamento de Paulo, que ele expõe para os irmãos em Filipos, nós vamos ter, então, bastante oportunidade nessa noite de observar como é que funciona a mente de um discípulo, porque Paulo pensava como um discípulo, ele vai nos auxiliar nisso. Então, eu coloquei para vocês no grupo agora há pouco, mas está aqui o que a gente vai pensar para essa noite, tá? Só um pequeno esbocinho. Pense como um discípulo, é a ideia dessa noite principal. Ele vai falar sobre uma certeza de libertação. Qual é o sentido dessa libertação? Algumas versões NVI no rodapé traz salvação. E aí vamos falar sobre Cristo engrandecido. Está ligado aqui essa libertação com Cristo sendo engrandecido. Morrer é lucro, né? Uma expressão muito famosa de Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. 1:21. E aí depois vamos ver que Paulo está pensando em uma espécie de renúncia de glória para poder servir os irmãos. E estas então são as ideias para essa noite. A expectativa é que nós possamos crescer juntos e bem-vindos a todos que ainda estão entrando. Mas vamos lá, alguém poderia ler para a gente? Abrir o áudio e ler Filipenses 1:19-26, então? E eu tiro a tela aqui para a gente se ver face a face. Posso ler, José? Obrigado, Lu. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto de meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Você é um pouco chato no sentido de repetir uma ideia para você, só para a gente pegar a transição daquilo que a Lu leu para nós. Então, basicamente, 1:12-18, Paulo está dizendo, olha, o meu aprisionamento não prejudicou o progresso do Evangelho. Pelo contrário, contribuiu. O soberano Deus tornou todo o mal e a adversidade em instrumento para os propósitos dele. Muitas oportunidades com pessoas diferentes se abriram para a proclamação do Evangelho. E agora o que Paulo faz? Ele está expressando no versículo 19 a confiança em que o final disso tudo vai redundar em libertação. Agora, a gente tem que raciocinar um pouco no que significa a palavra libertação ou salvação, NVI, nesse contexto. E aí eu quero sugerir alguns pensamentos, porque logo quando a gente está falando num contexto em que Paulo está preso. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 13. E aí, se ele está algemado, ouve a palavra libertação, parece que ele está pensando em ser liberto das algemas. Mas a minha sugestão é que ele não está falando disso, e pode ser que a gente fique surpreendido, mas essa é uma suposição minha. Você pode pensar que ele está imaginando sobre libertação das algemas, eu acho que num segundo plano até está. Mas existe uma coisa principal que ele está pensando aqui, e por causa das coisas que estão conectadas nos versículos, me faz crer e me faz supor aquilo que eu vou expor para vocês. Então, eu creio que ele esteja falando aqui de libertação, não das algemas, mas de libertação num outro sentido. Porque essa libertação que ele fala no versículo 19, e aí eu vou ler novamente, a Lu bondosamente leu para nós, mas eu vou ler novamente. Porque estou certo, Paulo dizendo,
de que isto mesmo. Olha como é que viria essa libertação. Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, através desses dois meios, Paulo iria ser liberto de alguma coisa. E aí, se a gente pegar as cartas de prisão da época em que Paulo escreve Filipenses também, por exemplo, olha Efésios 6, 19 e 20. Na minha Bíblia vira uma página só anterior e já chego em Efésios 6, 19 e 20. Talvez na sua também. Mas Efésios 6, 19 e 20, todo mundo sabe que Efésios é uma carta de prisão da mesma época. E aqui ele especifica que tipo de oração ele está pedindo. Olha o que diz lá. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado como me cumpre fazê-lo. Para os irmãos em Éfeso, ele especifica que tipo de oração ele está clamando para as congregações. O que ele quer é ousadia, para que ele tenha liberdade de discurso e ele possa proclamar Cristo como cumpre a ele fazê-lo. E o que ele está aguardando na prisão em Roma é a audiência diante de Nero. E ele tem que pregar diante de Nero, que é um grande desafio. Depois dessa audiência, pode ser que Nero liberte ele, ou pode ser que Nero manda que Paulo seja morto. Então, o que ele pede numa circunstância de um desafio desse? Ele pede que os irmãos orem para que ele tenha coragem e ele não se cale. Olha Colossenses capítulo 4, versículo 13 e 4, que é outra carta também dessa época, carta de prisão. Colossenses capítulo 4, versículo 13 e 4, e aí Efésios, Filipenses, e aí depois vem Colossenses. Né? Colossenses 4, 13 e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como eu devo fazer. Paulo sentia o dever, a obrigação de proclamar o evangelho para quem quer que fosse, inclusive para o imperador, mas carece coragem, porque o desafio é grande. Então, é essa súplica que ele está clamando para as congregações. Em Filipenses, ele é mais curto. Eu estou certo que vai me redundar em libertação pela súplica de vocês. Mas agora nota a segunda coisa que ele disse em Filipenses 1,19 foi: e pela provisão do Espírito de Cristo é que vai me redundar em libertação. E aí eu quero que a gente dê uma olhada em Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 17 até o versículo 20. Mateus está organizado em torno de 5 sermões. Quem estudou já o Evangelho de Mateus sabe disso. E esse sermão do capítulo 10 é chamado o Sermão da Missão. E aí Cristo, no Sermão da Missão, ele está assim, incentivando os apóstolos. É um contexto de conversa com os apóstolos que ele tinha escolhido. Se você volta os olhos para Mateus 10, 1 a 4, é isso. É uma conversa com os apóstolos. Ele tem uma promessa específica para os apóstolos em Mateus 10, 17 até o versículo 20. E aí eu gostaria que nós lêssemos então esse texto, porque ele diz assim, ó: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E, aí vem a promessa, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não são vós, ou não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Então, o que a gente tem aqui é o Espírito Santo sendo prometido aos apóstolos, e o Espírito Santo falaria por eles quando eles estivessem diante de reis e de autoridades. Ora, Paulo está preso, ele vai ter uma audiência diante de Nero, e em Filipenses 1,19 ele tem uma certeza que tudo isso vai redundar em libertação. E essa libertação viria por dois meios: a oração das igrejas
pedindo coragem para Paulo falar. E uma segunda coisa, a promessa que Jesus tinha feito para os apóstolos. Quando vocês estiverem lá, não se preocupem em como formular a defesa. O Espírito Santo vai falar por vocês, e vocês pregarão o Evangelho. E aí, nota que a transição do versículo 19 e 20 vai nos explicar que libertação é essa que Paulo está falando. Como eu argumentei para os irmãos que chegaram antes e outros estão entrando, eu não creio que Paulo esteja falando da libertação das algemas. E aí vamos revelar agora, na transição do 19 para o 20, que libertação ou salvação ele está pensando. Essa salvação ou libertação, Filipenses 1:20, é segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, orem por mim, e segundo a promessa do Senhor, o Espírito estará comigo, porque tudo o que eu quero diante do imperador, mesmo diante do desafio de saber que posso morrer depois da audiência, a coisa principal é que o meu corpo, e eu esteja cheio de coragem para que no meu corpo o Evangelho e a pessoa de Jesus seja apresentada. Eu quero que o meu corpo seja o palco no qual a glória de Cristo seja apresentada e de forma nenhuma eu me envergonhe ou me acovarde. E isto, essa ardente expectativa de Paulo e esperança, explica que espécie de libertação ou salvação que ele está pensando. Libertação e salvação no sentido de não se envergonhar, mas ter coragem para falar. Essa palavra libertação, queridos, se vocês tiverem, vocês têm um celular como esse, né? Como eu tenho, vocês vão no Play Store, vocês baixam a Bíblia que foi traduzida por alguns irmãos nossos da Igreja de Cristo, dentre eles o Álvaro Pestana. E aí é versão fácil de ler. Vocês podem baixar, essa é uma Bíblia feita também por eruditos da Igreja de Cristo. Vocês vão no texto de Filipenses capítulo 1, e aí vai ter uma letrinha do lado da palavra libertação, você clica em cima, e essa palavra libertação, ela pode ser traduzida como bem-estar também. Então, o que vai ser o bem-estar de Paulo em toda essa situação? Nesse sentido de libertação e salvação. Paulo vai se sentir bem e vai se sentir aliviado se ele não se envergonhar de Cristo, mas ele continuar com coragem para que diante da adversidade, mesmo assim, ele proclame Cristo. Mesmo que isso dê na morte dele. O que ele não quer fazer é se envergonhar. Porque todo o contexto ele vem trabalhando a ideia. Olha, tudo o que aconteceu não atrapalhou o progresso do Evangelho. Tudo o que aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. E eu aproveitei todas as oportunidades. Soldados, pessoal de Roma, os líderes judaicos, o Onésimo. E agora eu vou ter uma audiência diante do imperador. E aí ele disse no 1:18, olha, independente de irmãos estarem pregando por inveja, ou por porfia, ou por boa vontade, eu fico alegre quando Cristo é glorificado. Isso me dá uma sensação de bem-estar, a minha alegria. Mas eu quero continuar com a sensação de bem-estar. A libertação e a salvação que ele está falando eu não quero me envergonhar diante do desafio. Eu quero proclamar. E para que essa libertação aconteça, essa liberdade de discurso, essa ousadia de falar, eu preciso de uma coisa, que vocês orem por mim. 1:19. E outra coisa também, eu conto com a promessa de Jesus, de que ele vai falar por mim lá e eu vou dar o testemunho diante do imperador. Então fica aberto para que você possa tecer os seus primeiros comentários aí da noite. Ô, Jô, só para ajudar, para mim, eu vejo também como os tópicos importantes, que essa primeira prisão de Paulo é uma prisão por questão doutrinária religiosa. Né? Os judeus não aceitaram Cristo como Messias, e Paulo não só pregava a Cristo, como pregava a ressurreição. E também reforça lá em Atos 23, versículo 11, onde Deus pede para Paulo coragem, né? Coragem, assim como você testemunhou sobre mim, sobre Cristo, para os judeus aqui em Jerusalém, eu também quero que tu vá a Roma e testemunhe também, lá em Jerusalém, lá em Roma. E reforçou isso lá quando teve o naufrágio, em Atos 27, versículo 23. É preciso que você compareça perante César.
Deus, por sua graça, deu-lhe vida e todos os que estão navegando com você. Então, Paulo sabia. Paulo teve essa conversa com Deus, né? Que era importante ele estar lá preso em Roma para pregar a Jesus Cristo. Essa prisão também foi, como eu falei, doutrinária, é diferente da segunda, que ele foi preso e morto, a já era uma prisão política por Nero. Só para complementar aí. Excelente. Excelente. Pessoal, conseguiram pegar a ideia de libertação da qual ele fala de 19, ele não está pensando tanto no primeiro plano. Ele não está pensando tanto no bem-estar, no sentido de ser liberto das algemas. Mas a libertação aqui, o bem-estar de Paulo seria: eu não quero me acovardar. Eu quero pregar. Orem por mim e o Espírito de Jesus estará comigo. Isso vai ser o meu bem-estar. Porque 1,18, ele se alegra quando Cristo é engrandecido. Agora, capítulo 1, versículo 20, ele quer que Cristo seja engrandecido diante de Nero também. Então, isso seria o bem-estar, nesse sentido, libertação e salvação dele. Libertar-se da vergonha, do medo, ser livre para discursar diante do imperador. Ok? E aí alguém poderia se perguntar, porque no final do versículo 20 ele disse: quer pela vida, quer pela morte. Alguém poderia se perguntar, mas como pode ser isso? Paulo não pode estar dizendo que a libertação ou salvação dele consista no engrandecimento de Cristo no corpo dele e tenha como resultado a morte dele? Não faz muito sentido. Mas sim, meus amados, é exatamente isso o que Paulo está fazendo. E aí ele liga com a poderosa declaração dele que todo mundo conhece. Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha vida separada de Cristo. Lembra Filipenses 1:1? Ele era um escravo de Cristo Jesus, totalmente entregue à vontade do Mestre. E porque ele era assim, ele podia então acrescentar que para ele o morrer é lucro. Há um contraste, né? Para quem o viver é Cristo, o morrer é lucro. Agora, se o nosso viver é fama, o nosso morrer é cair no esquecimento. Se o nosso viver é dinheiro, o nosso morrer vai ser falência, porque o dinheiro fica todo aí. Eu sou gremista e vou dar uma brincada com os gremistas aqui. Se eu viver é ser gremista, seu ano que vem é segunda divisão. Somente para quem o viver é Cristo, o morrer de fato é lucro. Mas a morte, assim, ela não seria uma grande perda? Uma boa pergunta. A morte não seria uma grande perda para quem o viver é Cristo? A morte não significaria perder Cristo? Não deveria Paulo ter dito, e o morrer é Cristo também? Ele até poderia dizer, porque a morte, início do versículo 23, significa realmente partir e estar com Cristo. Porém, no versículo 23, ele faz um acréscimo. Quem partir, estando nessa vida em Cristo e morrer em Cristo, vai ter Cristo de uma maneira incomparavelmente melhor. É ter Cristo de uma maneira mais íntima. E é por isso que Paulo pode dizer: o morrer é lucro, uma grande vantagem pessoal. Agora, isso só iria acontecer, logicamente, se o Paulo não se envergonhasse de Cristo. Lembra de Mateus, no Sermão da Missão também, 10, 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem vai se envergonhar de quem se envergonhar dele. Agora, quem confessar Cristo diante dos homens, também Cristo irá confessá-lo. E o que Paulo está pedindo na oração é: orem por mim, para que eu tenha coragem, mesmo diante do imperador. Porque se isso der em morte, não tem problema. Meu viver é Cristo. Eu vivo para Ele, eu sou um escravo dele, Ele me ordenou que eu prego o Evangelho, é meu dever. E se o Nero me matar, tem recompensa, sem problema. Morrer vai ser lucro, eu estar de maneira incomparavelmente melhor, ligado ao Senhor de maneira mais íntima na eternidade. Ok? Fica à vontade, meu amado, para expressar seus pensamentos aí em cima do texto de 1:19 a 21, né? Josué. Fala, João, meu amado. Contigo, ali em Romanos 8, né? A vida pelo Espírito
Então, é um exemplo esse capítulo aqui, né, de a gente saber distinguir, né, e lutar em oração para que essa força da carne venha nos dar um entendimento de que é uma luta constante, né, que nós temos contra nós mesmos e sabemos que ter toda a armadura de Deus para estar preparado, porque o inimigo é invisível e é poderoso também. E ali no 9 ele fala, né, que nós estamos sobre o domínio. Vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E essa luta de Paulo, né, de glorificar a Deus em Filipenses aí, cabe a nós também, né? E a gente estudar, pedir para Deus sabedoria, entendimento, discernimento, para que a gente estudando e participando, a gente vai evoluindo e a nossa mente de Cristo se tornando leque, para que a gente tenha todas as respostas, porque nós temos que lutar sobre esse domínio da carne, que é constante, né? É constante. Então, glorificar a Deus precisa a gente conhecer e abrir a boca para falar, porque nós temos aqui com a missão de salvar almas, né? E a nossa é a primeiro lugar, né? Amém, meu irmão. Amém. Excelente, João. Obrigado pela tua contribuição, como sempre, nos apoiando. Mais alguém, meu amado? Em cima do texto de 1:19 a 26. Desculpa, a 21. Então, pensa que o que nós estamos querendo frisar essa noite é o encorajamento para pensarmos como um discípulo. E olhando para tudo que Paulo tem falado desde o versículo 12, a gente nota que um discípulo, em primeiro lugar, pensa na glória do Senhor. Geralmente nós estamos pensando assim, puxa, precisamos pregar o Evangelho para que uma alma seja salva e é verdade. Mas, em primeiro lugar, o Evangelho deve ser pregado porque Cristo deve ser engrandecido. Pessoas que não estão em Cristo, elas estão rebeladas contra Ele e não estão dando a devida glória para Ele. E esse deve ser o motivo principal pelo qual a gente prega. Paulo, em 1:18, eu me alegro que o Evangelho está sendo pregado porque Cristo está sendo proclamado. Cristo proclamado, pessoas reconhecem Ele como Rei, se convertem a Ele e engrandecem a Ele. E o imperador, 1:20, eu quero que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Quem sabe o imperador, ele acabe se convertendo ao verdadeiro imperador. O verdadeiro rei é Jesus. Então, um discípulo pensa na pregação do Evangelho em primeiro lugar. Eu quero que uma alma se converta porque o meu rei merece ser glorificado por todo o ser que respira. Essa é a primeira coisa. É o grande mandamento, né? Amar Deus sobre todas as coisas. Agora, os versículos 22 a 26 vai concluir o desenvolvimento do pensamento de Paulo com respeito à consequência do interrogatório que ele vai ter diante do Nero. E aí ele vai surpreender a todos nós. Ele vai ensinar um pouco mais sobre como é que funciona, então, a mente de um discípulo. A mente de um discípulo pensa as alternativas imitando a mente de Cristo. E aí, lembra que o que Paulo havia dito no capítulo 1, versículo 21 foi o seguinte, olha, o morrer é lucro para mim, porque o meu viver é Cristo. Se eu pregar diante do imperador ele disser sentença de morte para Paulo, ok, para mim o morrer vai ser lucro. E aí alguém poderia pensar que o desejo de todo o coração de Paulo é que o Senhor o levasse então para o lar eterno. Mas esse não era o caso. Sim, alguém poderia dizer, ninguém quer morrer quando vê a morte se aproximando, mas a razão do dilema de Paulo não é esse. Ele não se prendia à vida pelas razões habituais pelas quais nós geralmente nos prendemos. A gente quer preservar a vida, porque às vezes a gente tem interesse pessoal na nossa própria vida. O que deixava Paulo numa escolha difícil foi deixar de pensar sobre a vantagem pessoal para ele. Olha, se ele morresse diante do imperador, era uma baita vantagem. Era ter Cristo de uma maneira incomparavelmente melhor. Mas aí então Paulo começa a pensar numa outra alternativa. Ele começa a raciocinar no ministério dele e no fruto que a obra dele ainda poderia produzir
para irmãos como os de Filipos, por exemplo. E aí olha capítulo 1, versículo 22. Entretanto, então ele está raciocinando agora uma outra alternativa. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então, essa consideração do ministério dele, que traz fruto para o trabalho dele, fez com que ele dissesse: olha, eu não vou declarar a minha escolha pessoal. Ele deixa isso em outras mãos, nas mãos de Deus, referente ao que vai acontecer depois do interrogatório dele. Mas o que ele expressa para os irmãos em Filipos? Eu estou pressionado nas duas direções. 1:23. De um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. Mas a outra alternativa, capítulo 1, versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, o ponto de vista de Paulo é muito mais do que colocar as considerações espirituais à frente das questões mundanas. Paulo já estava morto para o mundo há muito tempo. E a música do mundo não tinha mais nenhuma atração para o apóstolo Paulo. O que ele faz aqui é colocar o bem-estar dos irmãos em Cristo acima do próprio desejo dele, Paulo, de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, como ele expressou no versículo 23. Você já ouviu falar de alguém que abriu mão da glória para servir pessoas? Conhece alguém assim? Eu já. Quem foi, tia? Quem foi o irmão? Quem é que abriu mão da glória para servir pessoas? O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele está dizendo isso, mas tem alguém mais importante que Paulo que fez isso, e que é o modelo para todos nós. Cristo, né? Cristo, justamente, Cristo. E aí, quando a gente chegar a Filipenses, a gente vai aprofundar isso. Quando a gente chegar a Filipenses 2:5, ele vai dizer: tenham em vocês aí em Filipos o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Cristo não julgou que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar, pelo contrário, ele abriu mão da glória, se tornou um homem, se tornou um escravo de todos nós, e foi para a cruz para servir a Deus, mas para nos servir também. Então, Cristo abriu mão da glória para servir. Lembra uma declaração muito impactante de Jesus, quando os discípulos estavam em Marcos 10, 35 a 44, disputando o primeiro lugar, brigando entre eles para ver quem era o mais importante. Jesus disse: olha, gente, mirem no Filho do Homem. Marcos 10, 45. Eu não vim aqui para ser servido. Eu vim aqui para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Ora, Paulo tinha a possibilidade aqui de morrer depois da audiência de Antinero e partir com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. Mas aí ele pensa nos irmãos e ele diz assim: olha, mas quando eu começo a pensar no fruto do meu trabalho, no meu ministério, no meu serviço para a edificação de vocês, eu creio que seria mais importante eu ainda permanecer na carne para servi-los. E aí então Paulo vai expressar no texto a confiança dele a respeito dessa necessidade de permanecer na carne. E aí produz nele, Paulo, uma forte convicção pessoal com respeito ao resultado desse julgamento. Olha capítulo 1, versículo 25 e 26. E, convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo aí com vocês. Ele diz: e convencido disto, estou certo. Não foi uma revelação divina. Deus não atestou e não confirmou por uma revelação de que o resultado da audiência seria a libertação dele. Mas é uma confiança que Paulo tem. Ele estava persuadido de que o Senhor Deus veria a necessidade como ele, Paulo, via. E, portanto, Deus iria permitir com que ele permanecesse
para contribuir para o progresso e alegria da fé dos santos em Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 25 e 26. Consegue ver isso, amado, no texto? Jô, eu consigo ver isso, tanto que coloquei numa observação do lado a passagem de 2 Timóteo 4, 6 a 8. Lá em 2 Timóteo, Paulo também já viu, percebeu que essa necessidade que ele tinha aqui em Filipenses, que era necessário que ele ficasse vivo pela obra dos irmãos, pela causa dos irmãos, já lá na segunda carta de Timóteo, pelo contrário, ele já sabia que sua missão foi cumprida, fez uma carta de despedida, e tanto escreveu, né? Já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, lá ele se despede. Diferente de aqui em Filipenses. Né? Verdade, Giovanni. Toda a razão. Amados, vocês lembram, tem uma outra carta que a gente está estudando na quarta-feira, que é a carta aos irmãos em Efésios. E olha para Efésios 4, 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12, falando sobre o ministério daqueles que ensinam. E diz lá, e ele mesmo, está falando de Cristo no contexto, em Éfeso, ou na carta aos Efésios, o doador de dons é Cristo. Okay? E aí no 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os apóstolos e os profetas, eles estão no fundamento da igreja. Foram reveladores do Novo Testamento e escreveram, Efésios 2:20 vai mostrar isso. E aí a gente não tem mais apóstolos e profetas hoje. Mas ainda a gente tem evangelistas, pastores e mestres. E esses homens são levantados nas congregações locais com seus dons, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, Paulo está diante do imperador. Voltando para Filipenses, né? 1:19 e 20. Ele quer pregar. Ele sabe que talvez isso dê em morte. Se der em morte, ele está dizendo para os irmãos Filipos, olha, não se preocupem se der em morte. Eu sei que vocês me amam muito, e é uma realidade. As congregações amavam Paulo. Mas fiquem tranquilos que isso vai ser lucro. Eu vou ter Cristo de uma maneira incomparavelmente melhor. Porém, pensando numa outra alternativa, eu vejo que seria importante eu permanecer. Porque a minha permanência e a minha libertação da prisão permitiria com que eu continuasse exercendo o meu ministério. E ao exercer o ministério, 1:25, eu iria contribuir para o progresso da fé de vocês. Como? Com o ensino, como mostra Efésios 4, 11 e 12. O ensino da palavra de Deus contribui para que os irmãos progridam na fé, para que os irmãos sejam aperfeiçoados no Senhor. Então, a mente do discípulo, evidenciada pelo apóstolo Paulo. Tudo que a gente faz em primeiro lugar, queremos que Cristo seja engrandecido pela pregação. Que pessoas se convertam para que possam glorificar Cristo. Para que sejam salvas também. É verdade. E temos essa esperança de vida eterna. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas Paulo revela uma outra face da mente de um discípulo. Olhando para Jesus Cristo em Filipenses 2, 5 a 8, que abriu mão da glória para servir-nos, indo à cruz para nos resgatar, Paulo estava disposto a abrir mão da glória, Filipenses 1, 23, para continuar trabalhando, 1, 24 a 26, para abençoar a congregação no crescimento espiritual. As congregações no primeiro século ainda precisavam de apoio apostólico para crescimento espiritual. E Paulo estava disposto a fazer isso. Ok? Dá para entender todo esse quadro aí, amados? Legal. Para alguns parece até estranho que o raciocínio sobre alternativas na mente de Paulo tenha sido preservada, uma carta inspirada por Deus. Mas por que, afinal de contas, Deus acabou preservando as reflexões do apóstolo com respeito à pregação do evangelho diante do imperador? Porque Paulo ponderava as alternativas com a mente de um discípulo, com a mente de Cristo Jesus. E é uma mente, então, digna nesse sentido de imitação. E é nesse sentido que Paulo pode dizer em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
e ele vai dizer depois em Filipenses capítulo 3, 17, para serem imitadores dele, mas também para observar qualquer um que ande segundo o modelo dele. Porque andar segundo o modelo de Paulo é andar segundo o modelo de Cristo. Então, o encorajamento nessa noite, seja você, meu amado irmão e minha amada irmã, alguém que com coragem levanta e sustentado pelo poder do Espírito Santo, se coloca como um modelo na congregação de um padrão digno de ser imitado, pelo desenvolvimento da mente de Cristo em você, para que você, ao pensar alternativas na vida, pense alternativas como Cristo pensaria essas alternativas. Certo? Fica aberto para a sua pergunta ou para o seu comentário. Fala, Paulo, amado. É interessante Paulo reconhecer esse amor de Cristo por todos, né? Você citou em 1 Coríntios aí, aqui na carta de 2 Coríntios 5, 14 e 15, né? Pois o amor de Cristo nos constrange. Meio baixo, Paulo. Fala mais alto. Tá. É que eu tive que colocar o fone. Melhorou? Vamos ver, meu irmão. Melhorou? Eu te escuto, porque eu estou de fone. Não sei os irmãos estão sem fone. Eu tô sem fone. Eu tive que colocar o fone aqui, porque o Vai celular tá bom. escutar. Não dá para escutar? Esse Bem melhor? longe. Tá bom, tá bom. Tá melhor? Eu citei aqui o 2 Coríntios 5, 14 e 15, falando do amor de Cristo. Paulo reconheceu esse seu amor, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aquele que vive já não vivam mais para si mesmo, mas para que aquele que por ele morreu, ele ressuscitou. Então é interessante, porque eu gosto muito daquele versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, né, que deu seu único filho para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo ele começa a demonstrar esse amor nas cartas dele, nos lugares onde ele vai. Então eu acho muito bom a gente ver isso em Paulo, né, porque isso nos faz também refletir esse amor de Cristo por nós, né? Cristo está em tudo. E em 1 João 3,16 também diz o amor que nós temos que ter para com os irmãos, assim como Cristo nos amou, né? Então esse amor é o que Paulo está aí pregando, está vivenciando, e ele faz isso com dedicação e muito amor. É isso que eu queria colocar aqui em relação a essa passagem, que ele, mesmo preso, ele está ali exortando a Cristo e entendendo o motivo pelo qual ele quer estar com Cristo, mas ele sabe da missão dele, né? O João falou depois na carta dele. Muito bom, meu amado irmão Paulo. Não sei se deu para os irmãos ouvirem aí. Sim, escutamos. Muito bom, muito obrigado. João Verdun, meu querido, contigo. Eu tenho um comentário aqui do 25, que vai lá pro 1,9, né? E diz assim, ó, para que nós venhamos a permanecer. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de nosso Pai, né? Nosso Deus. Então, tudo que Jesus fez, e todo esse sofrimento, né? E a gente tem que considerar, e ele pede aqui nesse versículo, né? O amor nosso vai nos levar a uma conscientização de que não somos daqui, de que a morte não nos assusta, problemas não nos assusta, doença não nos assusta, e é para nós permanecer firme, porque o que está em nós é muito mais poderoso do que está lá fora, e que nós devemos, se amamos esse nosso Senhor Jesus Cristo e amamos essas palavras, o quanto nós devemos buscar esse conhecimento para que a gente não
balanceia, né, no dia de, né, como Paulo fala lá, né, em Efésios fala, né, 6 lá na armadura, para que a gente esteja com toda ela completa, para que a gente esteja firme, né, no dia dessas provações aí. Então, esse versículo nos faz a gente meditar que o quanto nós devemos tirar nossas dúvidas, estudando, perguntando, para que a gente consiga permanecer. Muito bom. E eu gostei que o João fez assim a ligação da oração de Paulo com o que a gente conversou essa noite. Que vocês lembram que Paulo tinha orado pelos irmãos em Filipos, tendo em vista o dia de Cristo. Ele pediu que eles tivessem amor, com pleno conhecimento, toda a percepção, para que, início do versículo 10, eles discernissem diante da vida. O que é melhor? Né? E aí, 1:12 a 18, o próprio Paulo é um exemplo dessa oração. Porque Paulo tem decisões para tomar na vida. Ele também precisava observar a vida com os olhos de um discípulo. E aí, em tudo o que ele estava enfrentando, ele poderia ter tomado o caminho da murmuração. Puxa vida, olha, tantos anos aqui de dedicação ao Senhor, ele permitiu com que eu viesse parar preso em Roma. E aí, quando a gente vai numa linha de murmuração, já fecha os olhos espiritualmente, já não enxerga mais oportunidade nenhuma, né? Mas graças a Deus, Paulo teve pleno conhecimento e percepção para discernir o melhor. Olha, esta prisão aqui, Deus está fazendo do limão uma limonada. Olha as oportunidades aqui. Tem soldados e tem a população de Roma que pode me visitar, tem os líderes, e aí tem o Onésimo que me apareceu aqui, e os irmãos estão motivados para pregar mais, mesmo que alguns estejam assim pregando não pelos motivos mais puros, mas deu um plus no Evangelho. Progrediu o Evangelho. Satanás talvez tivesse pensado que me tirando de circulação, tirando minha liberdade, menos pessoas iam se converter, mas não. Tem muito mais gente se convertendo. Olha o discernimento de Paulo. E aí depois de 19 a 26, puxa vida, tanto, se a gente fosse numa linha de murmuração, né? Puxa vida, tantos anos de dedicação, e agora o Senhor me coloca nessa enrascada, tem esse Nero aí, perseguidor, imperador, e agora eu vou ter que falar diante dele, puxa vida, tinha tanta gente para pregar lá livre. Não, Paulo não vai nessa linha, ele está dizendo, olha meus irmãos, eu estou aqui, enxergo como mais uma oportunidade, preciso falar diante dele, peço somente as orações de vocês para eu ter coragem. E peço também que pelo Espírito Santo prometido pelo Senhor, sou um apóstolo, que isso seja feito plenamente. E quer saber de uma coisa? Se eu morrer, não se preocupem, é incomparavelmente melhor. Mas também, pensando numa outra alternativa, se Deus permitir que eu fique, não é assim porque eu quero ser aliviado das cadeias, é porque eu quero ficar para servir vocês, e aí servindo, vou contribuir no meu ministério para o progresso e gozo na fé de vocês. Então, aquela oração de Filipenses 1:9 a 11, Paulo estava aplicando primeiro de tudo na vida dele, e ele orou para que os irmãos em Filipos também tivessem essa visão na vida deles, né? Uma visão positiva das coisas. Muito bom. Posso falar, seu Josué? Claro, Sandra, tudo contigo. Assim, é bem tipo assim, eu admiro muito Paulo. Eu acho que Paulo era um guerreiro, um lutador, um encorajador, sabe? Humilde, tudo. Ele não queria pensar nele, ele pensava nas pessoas, ele pensava nas igrejas. Então eu fico encantada quando eu leio tudo que é de Paulo, sabe? Eu fico encantada, porque realmente o que ele deixou para nós foi muita coragem, muita força, muito ânimo. Tudo isso, né? Eu estava lendo hoje, 2 Coríntios lá. Nossa, ele é um verdadeiro guerreiro aqui. E falando das igrejas, você fala assim, puxa, estou aí, eu estou assim, eu cuido de vocês, eu vou aí, entendeu? Aquilo tudo ali, olha, precisa ter muita... E ele nunca desistiu. Então, o que é lindo nele, sabe? Que era uma coisa assim admirável, que a gente tem que levar como exemplo, né? Em primeiro lugar, Cristo, levar como exemplo ele, que ele realmente copiava Cristo, né? Copiava o Cristo, né? Então, ele transbordava isso nele, Paulo. Sofreu de um monte. É só a história dele, sofreu de um monte. Né? Sofreu no mar, sofreu tudo, e ele firme. Então, sabe, eu sou muito encantada por ele. Assim. Ele é muito... Sim. Eu tenho que nos mostrar coragem mesmo. Porque para a gente não desistir, como ele não desistiu. Né? A gente Amém. firme em Cristo.
Obrigada, querido. Excelente. E manifestando assim, eu sei que a Sandra sabe disso e todos nós o sabemos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 8 e 9, 10, que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, mas não ele. A graça do Senhor nele, e ele aproveitou a graça. A gente sempre tem falado, né, que a graça deve ser um combustível para a nossa santificação, aproveitar da graça para o nosso trabalho, porque cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá. Ele vai falar em Efésios 3:8, olha, eu sou o menorzinho de todos os santos. E a mim foi dada a oportunidade de pregar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Em 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal dos pecadores. Mas Cristo me alcançou para me colocar como um modelo que ele pode salvar qualquer um. Se ele salvou um miserável como eu, então é essa humildade que vai nos dar a mente correta para que a gente possa desempenhar mais para a glória do Senhor. Muito bom, Sandra. João. Obrigada. Irmã Sandra, sabe por quê que Paulo sofreu tanto? Jesus disse isso. Lá em Atos 9, versículo 16. Mostrarei a ele, Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus testemunhou isso. E realmente Foi. E se cumpriu. E ele ficou filmando, atrás dos cristãos, tudo mesmo assim. Eu achei, nossa, acho lindo desde o começo. Acho muito lindo. E o grande desafio para a nossa geração, para nós que estamos aqui, o grande desafio é desenvolvermos a mente de um discípulo e pensarmos as alternativas na nossa vida, as nossas decisões, a maneira que a gente vislumbra a vida com olhos espirituais. Aí as nossas decisões vão ser decisões que glorificam o Senhor. Paulo está dizendo, eu quero engrandecer o Senhor, 1,18, 1,20. Quero que a alma se converta para engrandecer o Senhor. E estou disposto a viver mais, até abrir mão da glória. Aí um segundo plano, porque o segundo mandamento é amar o próximo. Aí eu quero salvar almas. Quero também edificar os irmãos. Quero contribuir com o dom que eu tenho, seja de ensino ou qualquer outro dom. Eu quero estar para contribuir para a edificação da igreja, o progresso e gozo na fé, porque somos a família que está caminhando ao céu e precisamos um do outro. Bueno, amados, mais alguma consideração? Opa, Paulo, está contigo. Eu ia falar rápido em cima do que o irmão Giovanni estava explicando para a irmã, e o motivo pelo qual ele sofreu, né? Nós temos aqui Jesus falando isso para Ananias, né? Ananias com medo de lá falar com Paulo, às vezes eu tiro o chapéu para os irmãos que vão no presídio pregar para as pessoas que estão ali encarceradas, porque às vezes é alguém que a pessoa teme, né? Nós temos que levar a palavra, porque é um mensageiro no meio das pessoas do mundo aí que são perigosas, né? E vai fazer a mesma coisa ali, aprendendo do amor de Jesus através do ensino, né? Então isso fica, né? Isso é muito encorajador, isso aí, né? Excelente, Paulo. Toda a razão. Meus amados, a gente está fazendo um estudo de texto no seu contexto. É uma das formas de estudar a palavra de Deus. Para alguns outros irmãos que pegam a carta de Filipos e vão numa linha mais temática, dá para ver que Filipenses é bastante cristocêntrico. Cristo é o centro, né? Então, quem ensina por tema, Filipenses capítulo 1, o versículo-chave é o 21. Cristo, minha vida. Certo? Depois do capítulo 2, quando aparecer um destaque do versículo em Cristo, eu cito de novo e assim a gente vai. Eu estou fazendo isso para fazer uma ponte aqui. Amanhã, nossa congregação prega o Enio Latorre. E o Enio Latorre é um irmão que levanta a bandeira de que o melhor estudo bíblico para não pregar fora do que a Bíblia realmente ensina é texto dentro dos seus contextos. Ele gosta de fazer isso muito, proclama muito isso. Pregação por tópico, isso é bem estudado também, é bíblica. Temática também é bíblica, é só ser bem estudado. Mas realmente, vocês estão notando que quando a gente vai versículo por versículo, estudando no seu contexto, fica difícil da gente fugir do que o texto realmente está dizendo.
E amanhã eu acho que ele vai... o tema não era exatamente esse, tanto eu como o Giovanni apagamos do que ele havia escrito, mas ele vai falar sobre motivação. Hebreus 10. Hebreus 10, 25, mas o tema não era... É que o tema não era exatamente motivação congregacional, como eu vou colocar lá, mas gira em torno disso. E ele quer ensinar amanhã e motivar no sentido de, mesmo nessa época de pandemia em que nós estamos aqui reunidos via Zoom, é possível a gente motivar uns aos outros para que a gente entre nessas aulas, reuniões e seja edificado. Tá certo? Então, que Deus possa abençoar a pregação do Eno aqui amanhã, todos os outros irmãos que vão servir também durante o culto, né? Nosso irmão Humberto foi convidado amanhã para fazer a ceia, vai nos conduzir na ceia. O Rian vai fazer a abertura, o Robinho vai fazer a parte da oferta, o Luiz vai fazer a oração final. Vocês vão ter que suportar, não sei quantos anos, o Josué ainda dirigindo os hinos, mas eu vou estar lá. E todos vocês vão estar em espírito adorando esse grande Deus que nós temos. E as demais congregações também, que Deus seja engrandecido naquele dia que dele, o dia do Senhor, o dia que ele ressuscitou. Certo? Mais alguma pergunta ou comentário? Opa, contigo. Contigo, Sandra, pode falar, minha amada. O senhor canta também? Eles têm que me suportar. Ele até canta, Sandra. Ele é múltios. Ensina. Mas sabe, Sandra, eu vou falar alguma coisa, Sandra, que não é assim para... A gente tem que fazer esse parênteses, que